cabível o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica na Lei de Execução Fiscal. E aí, obviamente, né, você olha para mim e fala, mas professor, né, desconsideração, execução fiscal, não são as mesmas coisas, não. Qual a diferença que existe entre desconsiderar algo e redirecionar algo na execução fiscal? E aí, veja, eu vou precisar de muita atenção sua, né? Por quê? Porque nós temos uma certa distinção. Eu até estudei esse tema, né? Eu confesso que eu ia escrever na dissertação do mestrado, seria isso. Era cabível você aplicar o chamado IDPJ, que é o Instituto de Desconsideração da Personalidade Jurídica, e se isso poderia ser aplicado dentro da Lei de Execução Fiscal. Isso é bem interessante, né? Por isso que eu vou tentar ser muito concreto e direto para que você consiga compreender. A ideia que a gente tem é o seguinte: quando é que a gente desconsidera algo, né? Ou seja, quando é que a gente tira o véu da pessoa jurídica e começa, de certo modo, ali a responsabilizar os sócios, por exemplo, por dívidas da pessoa jurídica. É quando acontece o fenômeno do abuso dessa personalidade. A proteção que existe para a pessoa jurídica, ela é algo criado especialmente para que a gente consiga prestar de maneira a que o serviço da personalidade jurídica ela seja, de certo modo, para que haja uma proteção, né, uma separação. Mas toda vez que existe um abuso, e esse abuso ele é configurado pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, ou seja, o desvio da finalidade eu tenho uma intenção de fraude, ou então eu confundo o patrimônio do sócio com a pessoa jurídica, caracterizado o abuso da personalidade jurídica, seria possível haver essa desconsideração. Bom, quem está falando isso? O artigo 50 do Código Civil. Nós também temos duas teses, né? Essas teses, chamadas de teoria maior e teoria menor, eles vão justamente mostrar. A teoria maior, ela adota isso porque o artigo 50 exige que você prove o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. E na teoria menor, basta que você, consequentemente, para que haja desconsideração, basta que provar que a pessoa jurídica ela não consegue pagar suas dívidas. Então, aqui você tem que provar esse abuso. Aqui você tem que provar o desvio ou a confusão. Aqui, no Código de Defesa do Consumidor e na Lei de Direito Ambiental, basta que você comprove, por exemplo, que ela não está conseguindo pagar. Então, olha, eu tenho uma ação consumerista contra uma empresa aérea, por exemplo, imagina que ela não consegue pagar. Então, você consegue responsabilizar já os sócios por uma dívida da pessoa jurídica. Aqui não. Aqui você tem que comprovar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Beleza? Professor, mas você não me disse qual é a diferença entre desconsideração e redirecionamento. Veja, é uma linha muito tênue. Vou ser bem sincero com o senhor, com a senhora. Por quê? O efeito prático, muito cuidado, o efeito prático da desconsideração é o quê? É eu tirar o véu da pessoa jurídica e responsabilizar, por exemplo, o sócio por dívida da pessoa jurídica. Claro, professor, nós temos vários tipos de desconsideração, né, professor? Eu tenho a desconsideração inversa, que é quando acontece geralmente no direito de família. Você está excelente, né, minha amiga? A gente está aqui passeando sobre o Instituto de Direito Civil, mas eu sei que você é craque. Ou seja, geralmente é o contrário, é quando a pessoa física esconde seus bens na pessoa jurídica e aí você retira a proteção da pessoa jurídica, mas para que agora a pessoa jurídica responda por dívidas pessoais do sócio. E a gente tem a desconsideração, tem vários tipos de desconsideração. Ponto 1. Agora, a grande questão é, primeiro, qual é o efeito prático da desconsideração e do redirecionamento? Veja e entenda isso aqui. Muito crucial para que você consiga entender. Eu passei muito tempo e eu fiz o concurso de procuradora fazenda nacional. Eu lembro, eu estudando para a prova oral. Eu fazia assim, meu Deus do céu, né? Esse assunto tinha acabado de sair, digamos assim. Por quê? Porque o IDPJ ele vai ser regulamentado no Código de Processo Civil de 2015, mas antes do Código de Processo Civil de 2015, ele só era tratado pela jurisprudência. Você não tem nenhuma codificação legal, exceto o Código Civil, mas o fato é que o Código de Processo Civil agora trouxe ritos. Ele disse, olha, para fazer a desconsideração, você vai ter que escutar a outra parte. Ele disse onde era cabível, se você poderia fazer, de certo modo, no juizado, na fase de execução, como é que aplica-se o rito do DPJ. E eu falei, rapaz, meu Deus, isso não entra na minha cabeça. O efeito prático é, no fundo, o mesmo. Você responsabiliza a pessoa física por, de certo modo, ali uma dívida da pessoa jurídica. No redirecionamento, não é que é isso mesmo. Veja, você tem uma pessoa jurídica que ela sofreu execução fiscal, eles praticam um ato irregular e ilícito, e você agora também coloca o sócio.
Então, veja, na minha cabeça e na grande parte da maioria da doutrina, o efeito prático, eu não vou dizer que ele é o mesmo, ele é similar, tá? Porque se a gente for para tecnicismo mesmo, existem algumas diferenças, mas a grande ideia é que ele tem um efeito similar, parecido. Você responsabiliza uma outra pessoa por uma dívida, de certo modo, que não é dela originalmente, vamos dizer assim. Ah, professor, então, por que que é isso? Veja, e aí veja, quais são as diferenças práticas? A diferença é que para que eu aplique a desconsideração, eu tenho que ter um abuso. A lei diz abuso, de certo modo, da personalidade jurídica, que se configurará pelo desvio ou pela confusão, mas é um abuso. Quando eu olho para o redirecionamento, eu percebo que não há um requisito de abuso. O que há para que você redirecione, por exemplo, com as hipóteses do artigo 135 do CTN, é uma previsão expressa em lei dizendo, olha, sócio administrador, se você praticar, né, algo que vá de encontro à lei, que diz que você tem que avisar toda vez que você muda de endereço, você será responsabilizado. Então, veja, o que a gente tem, na verdade, apesar dos efeitos serem similares, os pressupostos e requisitos são distintos. E eu quero que isso fique muito bem gravado na sua cabeça. Porque é essa a grande celeuma. Professor, por que a gente tem uma dúvida se há compatibilidade ou não com a lei de execução fiscal? Por dois motivos. O primeiro motivo é que, para aplicar o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, ele vai dizer o seguinte: olha, primeiro requisito, né? Eu vou fazer com que, se você perceber que há a possibilidade de instaurar o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, nós vamos suspender o processo de execução fiscal. Ele fala o seguinte: vou suspender o processo principal até que haja uma decisão. Então, o Código de Processo Civil, ele coloca de maneira muito expressa a ideia de falar, vamos parar tudo até que a gente decida se há possibilidade de desconsideração ou não. E aí, esse parar tudo vamos discutir isso aqui e o processo principal, ou seja, a execução fiscal, ela ficaria suspensa. E o segundo grande imbróglio, de certo modo, é você falar o seguinte, olha, no processo do IDPJ, você tem, de certo modo ali, um contraditório instaurado, ou seja, contraditório sem garantia. Quando você vai instaurar o Instituto de Desconsideração da Personalidade Jurídica, você meio que, de certo modo, cita ali o sócio e diz, olha, sócio, a gente vai fazer a desconsideração. Você concorda com isso? E aí o sócio ele vai opinar, né? Professor, mas tem algum problema no contraditório? Não tem nenhum. Né? O contraditório ele tem que ser dado em tudo no nosso ordenamento. O grande problema é esse contraditório sem garantia. Veja que esse cuidado aqui é expresso. Por quê, professor? Porque a gente sabe que uma das grandes peculiaridades da Lei de Execução Fiscal é a previsão do artigo 16, parágrafo 1º. O que esse artigo 16, parágrafo 1º da Lei de Execução Fiscal vai dizer? Ele vai dizer que para que você apresente uma garantia, ou seja, para que você apresente, melhor dizendo, os embargos à execução fiscal, os embargos à execução fiscal, eles demandam a necessidade de garantia. E viu isso aqui? Então, eu preciso de uma garantia para que você possa se defender. Então, veja, há duas coisas fundamentais. O primeiro se eu suspendo o processo principal de execução fiscal enquanto eu decido se eu vou fazer a desconsideração ou não, será que isso aqui não atentaria contra os princípios da lei de execução fiscal? Quais são os princípios? De certo modo, a execução tem que ser, em tese, mais célere, mais eficaz, e ela tem que correr dando primazia ao crédito público, diferentemente da execução comum. Ela tem que ter, de certo modo, ali algum rito especial. Então, se eu suspendo todo o processo principal para eu discutir se há desconsideração ou não, será que não haveria um grande prejuízo? Afinal, estamos num processo de execução. Então, o primeiro aspecto seria se essa suspensão atentaria contra os princípios da lei de execução fiscal. E o segundo aspecto se dá esse contraditório para, de certo modo, o sócio, haveria uma mácula ao artigo 16, parágrafo 1º da lei de execução fiscal. Esses são grandes discussões se você pode caber o IDPJ na LEF. E nesse aspecto, onde ele se diferencia do redirecionamento, eu tenho, de certo modo, ali um aspecto já decidido pelo STJ, trazendo uma ideia dessa compatibilidade. Vamos lá, um destaque aqui do julgado. Ele fala, a previsão no artigo 134 do CPC sobre se cabe
o incidente de consideração personalidade jurídica na execução fundada em título executivo extrajudicial não implica a incidência do incidente da execução fiscal na regida pela Lei 6.830. Por quê? Porque aqui haveria uma certa incompatibilidade entre o Código de Processo Civil e a Lei de Execução Fiscal, que, diversamente da lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia, nem a automática suspensão do processo, conforme prevê o artigo 134, parágrafo 3º. Na execução fiscal, a aplicação do CPC deveria ser subsidiária, sendo reservado para situações em que a lei é silente e que for compatível. Ora, de certo modo, isso aqui é a gente olhar para o artigo 1º da Lei de Execução Fiscal e perceber que existe uma subsidiariedade e também a gente pode, no máximo, aplicar a teoria do diálogo das fontes, né? Essa conversa nesse diálogo entre o CPC e a Lei de Execução Fiscal. Ah, professor, mas esse tema aqui é tranquilíssimo. Não é tranquilíssimo. Perceba que a gente tem o tema de 1209 no STJ repetitivo, que ele fala justamente sobre isso. Olha, eu vou definir sobre a incompatibilidade, ou seja, se é compatível ou não, esse incidente de personalidade de desconsideração no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Então, quando ele fala o artigo 133 do Código de Processo Civil, ele está dizendo ao chamado Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, com o rito da execução fiscal e, se for compatível, identificar em que hipóteses é imprescindível você instaurar. Então, perceba, o que a gente tem? Primeiro, eu vou verificar se é compatível e, segundo, eu vou verificar se for compatível, como vai ser o rito de maneira que será imprescindível estará esse Instituto da Desconsideração. Bom, o fato é que o STJ ele tem uma divergência entre suas turmas, eu vou mostrá-los aos senhores, e eu vou te mostrar o que é mais seguro hoje, a gente justamente ter esse entendimento mais pacífico. Como assim, professor? A gente tem a ideia, e que eu quero destacar para vocês, que algo pacífico no STJ é que a gente não pode confundir a desconsideração com redirecionamento. Em que aspecto? Especialmente quando esse redirecionamento ele tem uma responsabilidade tributária fundada em lei. Como assim, professor? Veja, o artigo 135 do CTN, ele vai dizer, olha, sócio administrador, se você descumprir essa previsão em lei que diz que quando você quer mudar de domicílio você tem que me avisar, você será responsável tributário porque você está descumprindo isso. Então perceba, eu só poderia aplicar a desconsideração se eu não houvesse uma previsão em lei dizendo que isso aqui vai ser você será responsável tributário. Então, em síntese, o que nós temos, por exemplo, é que no artigo 135 do CTN, se houver o descumprimento de algum daqueles atos pessoais fundados em lei, essa é uma qualificação de responsabilidade tributária fundada em lei. Se eu tenho uma previsão expressa dizendo que você será responsável tributário, eu não preciso abrir um instituto de desconsideração se isso aqui já está previsto na lei. Não é um abuso da personalidade jurídica, é como se você tivesse, de certo modo, a desconsideração como um requisito mais subsidiário. Primeiro eu tento ver se tem uma hipótese de redirecionamento. Se não tiver, aí eu aplico a desconsideração. O fato é que, nesse artigo 135 do CTN, nós temos uma uniformidade. Ao entendimento pacífico da primeira turma e da segunda turma, é que se você tiver as hipóteses do artigo 134 e 135 do CTN, você não precisa instaurar esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu não preciso. É como se, de alguma maneira, né, o STJ ele se pautasse dizendo, olha, ele seria incompatível. Né? Por quê? Especialmente pela questão de se atentar contra os princípios. Especialmente também pela questão da responsabilidade tributária fundada em lei. Então é bom que você tenha a carga teórica, né? Saber que uma coisa não se confunde, uma coisa é o Instituto de Desconsideração da Personalidade Jurídica, outra coisa é o redirecionamento. Apesar de ele ter efeitos práticos similares, os seus pressupostos e características são diferentes. Eu sempre olho para a desconsideração pensando, tem algum abuso da personalidade jurídica. Quando eu olho para o redirecionamento, eu tenho que olhar, peraí, será que há alguma responsabilidade tributária prevista na lei? Então, quando o cara deixa de pagar o tributo praticando algo irregular, nesse caso eu tenho uma lei dizendo, meu irmão, se você não pagar o tributo, se ele fizer isso aqui, você vai ser responsável, ponto. Então, eu não preciso abrir a desconsideração, senão você está querendo tratar as coisas de maneira similar.
E esse aspecto ele já é pacífico na primeira e na segunda turma. Perceba que nós temos uma distinção, uma divergência entre turmas. E aí eu vou ler para os senhores, né, mas para que vocês tenham atenção. O ponto da primeira turma da CJ é dizer que você precisa do IDPJ se você quiser fazer algo, né? Se você quiser redirecionar a execução fiscal para a pessoa jurídica que é do mesmo grupo econômico e que não é o artigo 134 e 135. Então, imagina que você quer responsabilizar um grupo econômico, você quer alegar que há uma fraude, você quer dizer, olha, essas pessoas elas trabalham conjuntamente, mas, de certo modo, ela integra o mesmo grupo econômico. Você quer dizer que uma empresa sucedeu a outra, por exemplo, né? Você vai ter que comprovar através da desconsideração. Não vai ser, não está no 134, 135, você precisa. Já a segunda turma do STJ, ela vai até um pouco mais além. Ela fala, olha, você não precisa do IDPJ se, né, você está dizendo que é do mesmo grupo econômico, desde que você comprove que tem uma atuação irregular, porque, novamente, ele diz, ó, é uma responsabilidade tributária pessoal e direta. Você só está imputando a responsabilidade. E se você usar o 124, 133 e 135, você não precisa aplicar o IDPJ. Perceba que a gente tem uma distinção, especialmente aqui no artigo 124, como a gente destacou lá na responsabilidade tributária, fala da responsabilidade tributária por solidariedade, né? Quando eles praticam em comum um fato gerador. Então, suponha que, né, e esse aspecto na fraude ele é muito evidente, né? Suponha que você tem um laranja, né? E esse laranja, ele é o dono do imóvel. Mas, na verdade, o dono do imóvel é outra pessoa, que só colocou aquele cara no papel, digamos assim. Então, você quer dizer que, olha, esses caras praticaram em comum um fato gerador. Eles têm solidariedade. Então, perceba que para uma corrente, né, da primeira turma da FCJ, haveria necessidade de DPJ, nesse caso, usando o artigo 124. Por outro lado, na segunda turma, se você ter esse aqui tiver comprovado, não precisa. É uma comprovação direta que há solidariedade e há uma sucessão, artigo 133, não há necessidade. Então, claro, estou trazendo aqui aprofundado para você de uma maneira que você consiga entender. O que é que eu quero que você perceba? Não confunda uma coisa com a outra. Veja que já tem enunciado do ENFAM, inclusive, que você não aplica o IDPJ quando há uma responsabilidade tributária fundada em lei, especialmente no artigo 135 do CTN. Beleza? E viram a importância disso. Estou sendo bem repetitivo, bem invasivo, para que você fique comigo. E acompanha também, né? O tema, de certo modo, na academia, né? Na STJ, novamente, aquilo que eu disse. É um tema que eu tenho uma aptidão, eu tinha uma aptidão para escrever uma dissertação de mestrado. Então, perceba que ele dá muito pano para manga, né? E eu estou destacando isso aqui para você em 20 minutos, né? Para que isso seja de maneira bem breve, bem pontual. Acho que eu coloquei um bocado de minhoquinha na sua cabeça, para que você, de alguma maneira, germine, né? Essas minhocas, consequentemente, virem ideias, virem pensamentos, virem fundamentações para que você possa discorrer e saber bem sobre o assunto. Beleza? Fico muito grato, de verdade, né? Começando, de certo modo, aqui a aprofundar algo que seria de mestrado de academia, né? Isso aqui dava aula de doutorado tranquilamente sobre esse assunto, daria boas dissertações. Beleza? Vamos lá, simbora.